Recursos de dedilhados. 147. Alguns recursos de dedilhados são utilizados para solucionar casos em que não é possível manter a mão na posição natural. Quais são esses recursos? São abertura, contração, mudança, substituição, passagem e deslocamento. 148. Dar o nome de cada recurso de dedilhado abaixo. A. Abertura. B. Contração. M. Mudança. S. Substituição. P. Passagem. E D. Deslocamento. 149. Recurso de dedilhado. Qual o significado do recurso de dedilhado chamado de alargamento ou abertura? É o recurso de abrir a mão para alcançar notas distantes. O que devemos fazer após realizar esse recurso de alargamento ou abertura? Devemos voltar a mão imediatamente para a posição natural. O que devemos fazer quando o alargamento ou abertura ocorrer no início da peça? Quando ocorrer no início da peça, devemos já posicionar a mão de acordo com a abertura dos dedos. 150. Qual o significado de recurso de dedilhado chamado contração? A ação de contrair as mãos para uso de dedos não sucessivos. O que devemos fazer após realizar o recurso contração? Após realizar a contração, voltar imediatamente à posição natural. Qual é o significado do recurso de dedilhado chamado mudança? Mudança, forma de executar notas iguais, repetidas vezes com dedos diferentes. O que não devemos fazer ao realizar a mudança dos dedos? Ao realizar a mudança, não encavalar os dedos. O que devemos fazer para realizar a mudança dos dedos? Devemos realizar o movimento lateral das mãos. 151. Qual o significado do recurso de dedilhado chamado de substituição? Sustentar uma nota sem repeti-la, substituindo um dedo por outro dedo. O que devemos fazer após realizar o recurso de dedilhado substituição? Após realizar a substituição, voltar a mão imediatamente à posição natural. Qual o significado do recurso de dedilhado chamado de passagem? É passar o dedo polegar por baixo de outros dedos, ou passar um dedo por cima do dedo polegar. Ao realizar a passagem do polegar por baixo de um dedo, evitar 3 movimentos exagerados que são formas incorretas. Quais são eles? Evitar movimentos exagerados do punho, da mão e do cotovelo. Como devemos fazer para realizar a passagem correta do polegar por baixo de um dedo? Apenas o polegar se movimenta. Após realizar a passagem, voltar imediatamente a mão à posição natural.
Ao realizar a passagem de um dedo por cima do polegar, evitar 3 movimentos exagerados, que são formas incorretas. Quais são eles? Evitar movimentos exagerados da mão, do punho ou cotovelo. O que devemos fazer após realizar a passagem? Após realizar a passagem, voltar o dedo polegar imediatamente na posição natural. Qual é a forma correta de realizar a passagem de um dedo por cima do polegar? Realizar o movimento lateral da mão. No inário, como ficaram convencionadas as formas de indicar as passagens de dedos? No inário, ficou convencionado indicar as passagens circulando o número do dedo respectivo dedo. 152. Pesquise no inário exemplos de hinos com recursos de dedilhado, de alargamento ou abertura. Hino 1. Contração. Hino 125. Mudança. Hino 1. Substituição. Hino 1. Passagem do polegar por baixo de um dedo. Hino 28. Passagem de um dedo por cima do polegar. Hino 388. Sinais de respiração. 153. O que é vírgula? É um sinal que indica uma breve interrupção do som. 154. No inário temos 2 tipos de vírgula. Quais são elas? Tem a respiração normal e a respiração curta, né? A vírgula maior e a vírgula menor. O que indica a vírgula maior? Indica uma respiração normal. 156. O que indica a vírgula menor? Indica uma respiração curta. 157. Como proceder quando a vírgula de respiração estiver colocada nas 2 pautas? Quando a vírgula de respiração estiver colocada nas 2 pautas, as 2 respiram. Como proceder quando a vírgula de respiração estiver colocada em apenas uma das pautas? Quando estiver em apenas uma pauta, apenas esta voz respira, a outra voz segue ligada sem cortar o som. 158. Identifique no hino 34 as respirações normais e curtas, indicadas pelas respectivas vírgulas. Então, temos aqui o hino 34, aqui temos uma vírgula curta, uma vírgula normal, uma respiração curta e uma respiração normal. Tá? E aqui temos uma vírgula curta, então é uma respiração curta. Tá? Sinais de repetição. 159. Ritornello serve para indicar a repetição de um trecho musical. Usa-se barras de repetição chamadas sinais de ritornello. A repetição se dá no trecho entre essas barras. Em alguns casos, pode-se usar no fim de um trecho acasos de ritornello, que indica o número de vezes que o trecho deve ser repetido. A casa 1 se refere ao
término do trecho executado na primeira vez. A casa 2 se refere à terminação do trecho musical ao ser executado pela segunda vez, e assim por diante. 160. O que é ritornelo? São duas linhas verticais paralelas, sendo a primeira mais grossa que a segunda, seguidas por dois pontos alinhados ao centro da segunda, que indica o início da seção que será repetida. Para que serve o ritornelo? Serve para indicar a repetição de um trecho musical. O que indica a casa de ritornelo? Indica o número de vezes que o trecho deverá ser executado. 162. Como se procede a repetição quando no final do trecho musical aparece a casa 1 e a casa 2 de ritornelo? Na primeira passagem, o intérprete toca somente o que está escrito na casa 1. E ao repetir, pula-se a casa 1, toca-se a casa 2. 163. Como se procede a repetição quando no final do trecho musical aparece casa 1 e casa 2, casa 3 de ritornelo? Caso haja a indicação de casa 3, o intérprete deverá repetir casa 1, 2. Depois na repetição, pula a casa 1 e casa 2 e toca-se somente a casa 3, finalizando. Dê exemplos de 5 hinos que tenha o sinal de casa de ritornelo. Aqui eu coloquei 10, mas hino 63, 41, 21, 40, 42, 47, 50, 56, 61, 67 e 74. 165. Dê o nome para os sinais de repetição abaixo. Então, barras de ritornelo, casas de ritornelo, barra de início de ritornelo e barra final de ritornelo. Eu peguei aqui o hino 457 e vim aqui mostrar aqui a casas de ritornelo. Então, eu venho tocando aqui do começo, venho até aqui, toco a casa 1. Depois eu volto novamente do começo, toco a casa 2. Depois eu venho de novo do começo, pulo a casa 1 e a 2 e toco a casa 3. E sigo. Tá bom? Entenderam, né? Vem do começo, toca. Depois eu repito de novo do começo, venho, toco a casa 2. Depois eu venho de novo. Na terceira vez, eu pulo a casa 1 e a 2. Aí eu toco a casa 3. E venho e sigo até aqui. Barra final. 166. O que significa da capo ao fine, descer? Em italiano, da capo, descer, significa, ou seja, ao terminar o compasso, retorna-se ao início da partitura, até a palavra fim. 167. Responda: o que é deslocamento? Significa deslocar a mão da posição natural, desligando os sons.
Qual é o recurso de dedilhado que não há necessidade de realizar ao fazer o deslocamento? O alargamento. Qual é o procedimento ao realizar o deslocamento? Apenas a mão se movimenta.